Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a palavra. E hoje nós iremos aprender sobre olhar na direção certa. Então o tema do nosso encontro hoje é olhando a direção certa. Você já ouviu aquele ditado? O que os olhos não veem, o coração não sente? Será mesmo que esse ditado é verdadeiro? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos guiar a nossa visão de acordo com os preceitos de Deus e tomar cuidado com os nossos olhos, porque eles nos dão direção. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2. E depois nós iremos ler Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23. Assim diz a palavra de Deus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E agora, Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amém. Então a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, que nós devemos olhar com bons olhos, que os nossos olhos devem ser bons. É muito importante que nós é muito importante que a gente venha aprender a ter direção através dos nossos olhos. Você sabia que nós podemos olhar para 5 sentidos? Nós podemos olhar para a frente, podemos olhar para o lado, podemos olhar para baixo, né? Podemos olhar para trás, né? E podemos olhar para o alto. Então olhamos frente, trás, baixo, alto e para os lados. E é sobre esse sentido que nós iremos aprender hoje no nosso encontro com a palavra. O primeiro sentido que nós temos da nossa direção é o olhar para trás. Esse sentido nós devemos sempre tomar muito cuidado. É importante nós olharmos os exemplos, né, que nós temos no passado de pessoas que viveram, né, que conviveram muitas vezes com realidades, problemas que hoje também nós passamos. E isso pode sim nos inspirar a não talvez cometer os mesmos erros que cometeram essas pessoas no passado, ou então, né, nos inspirar a ter uma vida vitoriosa como essas pessoas tiveram no passado passando por esses problemas. O que nós devemos tomar cuidado é que quando nós olhamos para trás, nós corremos o risco de ficarmos presos no passado e naquilo que nós deixamos. Gênesis, capítulo 19, versículo de número 26, diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vocês lembram da história de Ló, de Sodoma e Gomorra, né? Quando aquelas cidades estavam pervertidas por causa do pecado, né? E Deus mandou o juízo sobre aquela cidade. Deus ordenou para Jó e sua família que não olhassem para trás. Mas infelizmente a mulher de Jó, né, triste por ter deixado todas as suas coisas naquela cidade, olhou para trás e no mesmo
instante ela se tornou em uma estátua de sal. E muitas vezes nós nos tornamos, não uma estátua de sal, mas uma estátua. Nós ficamos parados, não conseguimos ir adiante porque estamos olhando para trás. Estamos vivendo no passado e não conseguimos viver o presente e nem projetar o futuro. Olhem a visão de um automóvel. O para-brisa, ele é sempre maior do que o retrovisor. O retrovisor é aquele espelhinho menor que fica ali em cima, onde você consegue olhar, ter a visão atrás do carro. E ele é pequeno. Por quê? Porque a visão que nós temos do passado tem que ser apenas uma referência. Ela não pode prender a nossa atenção. Já o para-brisa, ele é grande, ele é maior, ele te dá toda a visão panorâmica ali para você enxergar a sua frente, porque é para frente que nós temos que caminhar. Então não podemos olhar para trás. E a pergunta que nos cabe é: você conhece ou você mesmo tem vivido essa experiência de olhar para trás e permanecer no passado? A segunda direção que a palavra de Deus nos ensina, que nós também não devemos olhar, é para baixo. Em que sentido? Olhar para este mundo apenas. Pensar somente nas coisas deste mundo, e esquecer de que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Aqui não é o nosso lar. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma glória eterna. Você tem um novo lar. E este mundo, você está apenas de passagem. Mas há pessoas que vivem olhando para baixo, olhando para esse mundo, se preocupam, acabam acometidas de enfermidades, de síndromes, porque a preocupação é tanta, a ansiedade é tanta, que esse mundo sufoca a sua vida e não conseguem projetar ou olhar para o futuro ou pensar na vida após morte, porque estão inteiramente preocupados com este mundo. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 16, versículo de número 23: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então aqui a parábola do rico e do Lázaro que Jesus contou, que infelizmente o rico somente lá no inferno foi olhar para o alto, somente quando estava tudo perdido. Ele foi pensar no que ele poderia ter feito enquanto estava vivo para que a sua eternidade fosse diferente. Então não deixe que esse mundo venha cegar os seus olhos, não deixe que as preocupações deste mundo tirem a sua concentração, o seu alvo, que é olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Então não fique com os olhos aqui embaixo neste mundo. A terceira direção que nós aprendemos aqui é olhando para os lados. E a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 30, que reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Você conhece essa passagem? Você sabe quem está falando aqui? É exatamente ele, o apóstolo Pedro. Quando Jesus veio andando sobre as águas, naquela tempestade, Pedro, num ato de fé, disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso andar contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tormenta, olhou para os lados, viu o vento, a chuva forte, ele começou a afundar e a sua fé fraquejou. Então nós não devemos olhar para os lados. E qual o sentido para nós olhar para os lados? Olhar as circunstâncias, olhar os momentos. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar somente para Jesus. Se nós olharmos para os lados, nós iremos afligir a nossa alma. Se Lázaro olhava para baixo, se preocupava com esse mundo, olhar para os lados é se preocupar com as circunstâncias, com as coisas que estão acontecendo, doenças, guerras, perseguições,
o estado da economia global, enfim, olhando tudo que esse mundo está passando, se nós olharmos para o lado, nós iremos fraquejar na nossa fé e o medo irá tomar conta do nosso coração e nós iremos afundar como Pedro estava afundando ali nas águas. Então não devemos olhar para os lados, devemos olhar para frente, né? E aqui agora vamos juntar as duas últimas direções, que é para frente e para o alto. Então nós iremos ler também 2 versículos bíblicos. Provérbios, capítulo 4, versículo 25 e Salmos, de número 121, verso 1 e 2. Então vamos para Provérbios primeiro. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Então, que os seus olhos olhem direito. Fixem o que está diante de você, o que está à sua frente. O cristão ele deve olhar para frente, seguir em frente. E Salmos, de número 121, no verso 1, verso 2, o salmista vai começar o salmo fazendo uma pergunta. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Olho para o alto. Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? E ele responde a sua própria pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando nós olhamos para frente, né, e vemos o mundo que está à nossa frente, a nossa caminhada, o que devemos prosseguir, né, na nossa caminhada cristã. Se por acaso nós sentirmos medo, nós devemos olhar para o alto e ver aquele que nos chamou, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino da luz, né, aquele que nos colocou neste caminho. É dele que vem o nosso socorro, a nossa proteção, né? É dele que vem a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé. Nós devemos olhar para frente e contemplar o nosso Senhor que está a nos esperar. Então, nessa vida, né, temos muitas direções, mas só uma é a certa. É aquela a qual nós olhamos para frente e olhamos para o alto. Olhamos para frente, seguir o caminho que o Senhor Jesus nos colocou, e olhando para o alto, para Ele, o autor, consumador da nossa fé. Então que possamos ter essa direção na nossa vida. Eu aqui deixo uma reflexão com os irmãos a respeito da direção, né? Tem uma reflexão bem curtinha que diz assim: se você pegar o trem errado, desça na primeira estação. Quanto mais tempo demorar para descer, mais caro será a passagem de volta. Se você pegou a direção errada, se você reconhece que o caminho que você está seguindo não é o caminho certo, pare agora e volte. Não continue, porque quanto mais longe você for, mais caro se tornará esta passagem para você. Então, se você sente isso, que você está no caminho errado, pare e volte para o caminho certo. Volte para o caminho do Senhor. Volte a andar na direção para frente, né? Com os seus olhos olhando fixamente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra seja aplicada nas nossas vidas, que nós possamos caminhar, né, olhando na direção certa. Deus vos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá.
esquecer o que passou e fitar os meus olhos no Autor e Consumador da fé, Jesus, meu Senhor. À direita do Pai, sim, Ele está. Ensinou o amor e se humilhou pra perto eu poder estar. Fixamente a Ele olhar, e eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. Firmarei meus pés em Ti, firmarei meus pés em Ti. Preciso esquecer o que passou e fitar os meus olhos no Autor e Consumador da fé, Jesus, meu Senhor. À direita do Pai, sim, Ele está. Ensinou o amor e se humilhou pra perto eu poder estar. Fixamente a Ele olhar, e eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. Firmarei meus pés em Ti, firmarei meus pés em Ti. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. E eu vou olhar só pra Ti, Jesus. Firmarei meus pés em Ti, firmarei meus pés em Ti, Jesus. E